Tá? Pronto, então estamos iniciando a gravação da nossa aula de hidráulica. Vocês coloquem aí o concordo, de acordo de vocês, conforme é para ser, e aí nós vamos seguindo, o pessoal vai entrando aí, né? Nós vamos adiante, nós só temos uma aula, então vai até às 6, mais ou menos, então vamos iniciar. Eu já projetei aqui para vocês aqui o slide que a gente vai utilizar para discutir o assunto de hoje, que é o assunto de condutos de seção não circular. Até agora a gente tem visto aí, deixa eu colocar aqui, ó, a gente tem visto toda a teoria. Tem aqui o... Deixa eu ver se eu coloco aqui um pano de fundo aqui razoável. Pronto, me deixa aí suspenso no espaço. Eu ia colocar um pano de fundo para nossas aulas, mas aqui eu não consegui incluir, adicionar, eu não sei porquê. Algumas vezes você pode adicionar pano de fundo de imagens do seu computador, e outras vezes não, então não tem problema, nós vamos ficar com esse aqui mesmo, e vamos adiante aqui com o nosso conduto de seção não circular. Já temos visto aí seção circular, temos visto aí o movimento dos líquidos, né, nas suas várias apresentações, seguindo em fluxo turbulento, em fluxo laminar. Temos visto aí os aspectos de velocidade, seção transversal, as equações de energia, o problema que nós, engenheiros, precisamos resolver, da perda de carga. Opa, alguma coisa aqui. Tá bem, boa tarde, vamos chegando aí. Eu só queria pedir uma coisa a vocês, como eu fico aqui com a tela do slide, certo? Para poder manipular, se alguém precisar fazer alguma consideração, quiser alguma coisa, aí você pode abrir o seu áudio e falar livremente e me interromper, porque pode ser que você digite no chat e eu não esteja lá vendo que você digitou, aí fica um pouco chato, não queria que isso acontecesse, né? Dar atenção a algum questionamento, alguma colocação que você fizer. Todo mundo tem áudio disponível, ou alguém está com problema em áudio? Se alguém tiver problema no áudio, digita logo aí que está com problema no áudio, certo? Mas aí, mesmo que você esteja com problema no áudio, você pode pelo menos apertar o símbolozinho de levantar a mão aí. Eu acho que quando aperta o símbolo dá uma zoadinha. Alguém aperta aí, por favor, para eu ouvir? Exatamente, ó. O Daniel, a Alexandre apertou e eu ouvi o barulhinho. Então, pode ser também através do levantar a mão, e aí eu imediatamente me volto aí para dar atenção a você, tá certo? Aí você pode colocar. Daniel, falar alguma coisa? Alexandre, tem que apertar de novo para sair a mão levantada, ok? Acho que é isso. Beleza. O Daniel lá aperta de novo, aí a mãozinha baixa, certo? Porque senão ela fica levantada, ok? Valeu. Então, seguindo aqui, nós vamos agora trabalhar, depois de ver o problema que nós, engenheiros, temos que nos preocupar com o aspecto da perda de carga e projetar os sistemas, né, sejam eles sistemas por gravidade, sejam eles... nós também temos que garantir uma certa energia para por gravidade, né? Tem alguém aqui dizendo que não está na sala, é a Nayara, né? E eu posso adicionar sim no Classroom. Você faz uma gentileza de me mandar um e-mail, certo? Vou colocar aqui, junior@ifce.edu.br. Tu manda, por gentileza, doutora Cícera, o seu e-mail, certo? E manda pelo e-mail institucional, tá bom? Aí você dizendo, olha, me adiciona na sala de hidráulica, tu diz aí da sala, vê o pessoal, aí me adiciona na sala, são 5 disciplinas, qual sala, certo? Então, me ajude aí, só dizendo qual é a sala, coloca lá teu e-mail, manda pelo e-mail o institucional, que eu pego lá, copio e lhe adiciono na sala, tá bom? Pode ser assim? Ok, grato. Beleza, doutora. Então, a gente agora, depois de considerar os problemas de equacionamento de energia, seja por gravidade, seja com bombeamento, depois de também dar uma olhada um pouco em bombas e em turbinas hidráulicas, então a gente
avança um pouco mais aí, agora discutindo os aspectos teóricos e também fazendo algumas colocações práticas para que vocês já vão tendo o gostinho, né, de como é isso lá na frente, como é que eu ganho dinheiro lá na frente, como é que eu intervenho do ponto de vista como projetista e construtor em engenharia hidráulica, lá na frente, quando eu receber o meu diploma. Eu já sou engenheiro agora, lembra? Você já é engenheiro agora, tirou seu CREA, você já é emocionalmente engenheiro, mas você precisa lá na frente de um papel velho dizendo que você sabe das coisas, né? E aí, esse papel velho, que eu chamo papel velho, é o diploma, né? Se você não souber fazer as coisas, não adianta de nada ter o diploma. Então, é importante aprender o negócio para poder saber ganhar dinheiro lá fora e dar sua contribuição à sociedade e ao meio ambiente, né? E na hidráulica aqui, a gente utiliza os condutos, são obras de engenharia, são obras da engenharia hidráulica que nós fazemos uma antropização positiva, né? Reduzindo o impacto, resolvendo problemas sanitários e ambientais, tanto em nível urbano como rural, né? E aí podemos fazer obras que beneficiem as comunidades, que beneficiem as pessoas, e muitas vezes beneficia até o próprio meio ambiente. Pronto, agora eu peguei o Covid, né? Estou com essa tosse estranha agora que não estava. Mas vamos lá, vamos sobreviver se Deus permitir. Hoje nós trataremos, então, dos condutos de seção não circular. Até agora nós estivemos tratando de seção circular, nós vamos ver o conduto livre em seção circular, que é normalmente o que se sucede aos projetos hidráulicos para uso em canais. Temos também canais em conduto livre em seções circulares, né? Então, vamos ver também um pouco de conduto, seção circular, conduto livre, né? Quando nós projetamos, por exemplo, um sistema de bombeamento, nós vimos um pouco, né? Nós ainda vamos ver em detalhes o projeto das instalações de bombeamento daqui a pouco, né? Talvez próxima semana já, mais ou menos isso, certo? E aí, nós trabalhamos com conduto à seção plena, lembra disso? Conduto à seção plena. Agora não, para condutos de seção não circular e para condutos de seção circular, que não seja conduto forçado, ou seja, nós temos a atuação da lei da gravidade, nós temos a força do V em seu Newton, né, que é uma forçazinha razoável aqui, atuando em cima do nível da água aqui, da lâmina da interface atmosfera e meio líquido. Pronto, aqui nós estamos tratando, então, com córregos, com seções transversais, que podem ser circulares ou não, mas que estão trabalhando em conduto livre. Vamos começar aqui com conduto de seção não circular, como vocês podem ver, apenas essa figura de representação. Nós temos aqui uma espécie de seção transversal, você pega a espada de Darth Vader e passa aqui no sentido de cortar o rio transversalmente, você está de frente para o rio e você tem o poder de Moisés e de Josué para fazer o rio parar de correr, e você está na frente dele, vendo a água parada, e você consegue enxergar a base aqui, ó, né? A base B, e consegue, né? Você está em pé aqui no rio, né? E você mas não está lhe cobrindo, não, mas está quase no pescoço aqui a água dessa lâmina Y. Se você tem mais ou menos na média de 1,65 m, 1,70 m de altura, não sei, vamos colocar a nossa média de altura, então você está com água no pescoço, essa lâmina líquida Y, porque seus pés estão pisando aqui na zona bentônica, na zona de fundo, né, desse canal, que dá para ver que é um canal, assim, que é natural, né, aproveitou-se o córrego em sua seção transversal natural, então nós temos essa altura, temos aqui uma outra altura mais teórica aqui, né, representada por essa linha tracejada aqui, que nós vamos conhecer essa altura como sendo a altura hidráulica, e nós temos uma área A, que é dessa seção transversal aqui, que é a área efetiva de escoamento de líquido. E é essa área que nós vamos considerar para o cálculo dos projetos hidráulicos, em termos de vazão, em termos de velocidade, nós vamos considerar a área efetivamente hidráulica. Você consegue perceber que a área da seção transversal é um pouco maior, até chegar na borda aqui, ó, do córrego, nós temos ainda uma determinada altura, que vai deste ponto aqui até chegar no nível aqui da borda, poderíamos chamar isso de borda livre. Normalmente, nos projetos de engenharia, assim chamamos. E temos um outro elemento aqui interessante, que é o perímetro. Esse perímetro aqui, nós poderíamos chamar também na hidráulica de perímetro molhado, porque ele se você considerar que o perímetro total viria a partir até desse ponto até esse ponto aqui,
né? O perímetro da metade de 2πr aqui, que seria da circunferência retificada, se isso aqui fosse uma seção circular completa, mas não é. Né? É uma seção, e de verdade, é uma seção irregular, né? E que não é circular, nesse caso aqui é semicircular, mas neste caso do canal natural, ele se comporta como uma seção aí não circular. Muito bem, então, só para colocar alguns aspectos, né, quando a gente trata de escoamento, e nestes casos, nós vamos ter, nós já vimos isso, né, a impressão de uma energia sobre esse fluido, e é por causa dessa energia que é colocada sobre esse fluido, seja ela através de um desnível, seja ela através de uma velocidade que ocorre, ou uma energia cinética adicionada ali. Então, você tem a possibilidade, ou energia de posição, você tem, vamos dizer, ou uma energia de pressão artificial colocada, ou da gravidade adicionada, como é o nosso caso aqui no canal. Nós vamos fazer o líquido fluir, e esse líquido vai fluir a uma determinada velocidade. E aí, dependendo de como isso se dá, de como é essa velocidade, de como é o relacionamento dessa velocidade, a trajetória das partículas, e a variação dos elementos que fazem com que esse fluido vá para frente com mais energia ou não, nós vamos ter, vamos dizer assim, condições de escoamento diferentes, regimes de escoamento diferentes em termos de velocidade, em termos da energia que promove o fluxo em dada velocidade, né? Então, nós vamos ter esse escoamento desses líquidos, né? E essas condições gerais é que vão determinar como é que esse líquido vai fluir, né? E aí nós vamos utilizar, portanto, os princípios e as leis da dinâmica, né, e teoria da turbulência. Já vimos alguma coisa a esse respeito, né? Então, nós vamos considerar aqui pelo menos 3 características principais que determinam esses elementos que fazem o fluido fluir de determinada maneira, ok? Primeira coisa é a trajetória das partículas, é bom lembrar, né, que nós já tratamos isso em termos de escoamento turbulento, por exemplo. A trajetória das partículas é completamente desordenada, enquanto no laminar, ou lamelar, o fluxo é de trajetórias perpendiculares ao vetor velocidade. E nós temos uma variação no tempo e no espaço. Nós podemos ter variações de velocidade, variações de seção transversal, variações de como se comporta o líquido ao longo do tempo fluindo dentro das suas condições, do conduto, qual seja ele, né? E também variações de pressão. No nosso caso aqui, nós estamos falando de uma linha de carga que é adicionada, né, por posição, através da aplicação de um desnível geométrico. Então, eu tenho um canal com uma seção transversal aqui não circular, a ele é aplicada no sentido longitudinal, ao longo do caminhamento do perfil do canal, uma determinada declividade. Se for um córrego natural, a própria natureza, a própria intemperização e a própria, vamos dizer assim, reacomodação geofísica da própria extensão do canal faz ele fluir a uma certa declividade, né? A Amanda está querendo entrar aqui, só que ela está fora ela não está entrando com o... Alguém pode avisar para ela, se ela tem um WhatsApp, para ela entrar pelo e-mail institucional, por gentileza? Tá bom? Ela não pode entrar com um e-mail que não seja institucional, eu agradeço aos colegas aí. É a Amanda, tá bom? Eita. Eu não sei se a Amanda... eu acho que sim, acho que talvez seja a Amanda Aparecida, sim. Ela tá entrando com um e-mail institucional, ou com um e-mail que não é institucional. Se puder avisar ela aí, eu agradeço. Então, tentando voltar aqui, nós vamos trabalhar o fluxo desse líquido fluindo, né, em suas características, e do ponto de vista de energia, nós vamos ter um fluxo que vai ser garantido e estabelecido muito função da velocidade dele. E ele é distribuído nesses 3 tipos aqui. Nós podemos ter um fluido fluindo com uma determinada velocidade em condições ou subcríticas, ou críticas, ou supercríticas. Você precisa nem decorar, né? Dá até para imaginar, de modo geral. Bom,
eu vou estabelecer determinadas condições hidráulicas que vão estar muito relacionadas à velocidade, mas também vão estar relacionadas à altura da lâmina do líquido. Observe esse YH, nós vimos agora há pouco, o YH aqui, ó, que é a lâmina, né, hidráulica aqui do líquido, altura hidráulica, se você quiser assim chamar, ou algum livro que você vier a ler, você tem essa altura hidráulica aqui, e a velocidade, que relacionam, né, evidentemente, aqui também tem o aspecto da força do veinho, do seu Newton, né, aquele veinho tem força, que faz com que também o líquido flua, claro, no nosso caso aqui, aplicado a condições de pressão atmosférica, por gravidade, nós temos um canal com uma diferença de nível Z1, Z2, como nós vimos lá na equação de Bernoulli da energia, que faz com que esse líquido vá adiante. Mas se as relações estabelecidas desse número aqui, que é o chamado número de Froude, então, se esse número de Froude for menor do que 1, então, nós dizemos que o regime é fluvial, ou seja, semelhante ao de um rio. Note que um rio flui calmamente. As declividades do rio, a perda de carga que é aplicada ao fluxo do rio é bem suave, 0,00000, só Deus sabe quantos metros por metro cai, bem suave. Claro que aí nós vamos ter rios mais caudalosos, e aí começa a ter uma declividade maior, e aí nós vamos ter declividades, umas perdas de carga maiores também, eu vou perder mais carga para cada metro de extensão do meu rio, ou no caso de um rio, nós não diríamos nem metro, mas sim quantos metros eu perco por quilômetro de extensão do rio, ou do córrego, né, do tributário lá. Então, é o regime fluvial. Quando o número de Froude é menor do que 1, ou seja, a relação entre a velocidade do fluxo dividido pela raiz da gravidade do V em seu Newton, vezes a altura da lâmina, ou da altura hidráulica, como você poderia chamar aqui, nós teríamos esse subcrítico. Quando eu tenho o número de Froude igual a 1, ele está naquele limite de passagem para um regime torrencial. Antes de passar para o torrencial, eu tenho o regime crítico, é o ponto de inflexão, é igual a 1. E quando o número de Froude, essa relação aqui, for maior do que 1, você estabelece o regime supercrítico ou torrencial. Quando nós calculamos sistemas, projetos de galerias de drenagem de água pluvial, ou calculamos os canais de macrodrenagem nos centros urbanos, ou para fazer contenção e evitar cheias, né? Quando nós calculamos, por exemplo, redes coletoras de esgotamento sanitário, nós levamos em consideração o regime subcrítico, crítico e supercrítico e limitamos a velocidade a determinadas condições para que nós evitemos um regime supercrítico que pode, eventualmente, causar dano às instalações dos projetos de engenharia hidráulica, as obras hidráulicas. Então, para evitar causar danos a essas, e inclusive para minimizar, vamos dizer assim, o efeito de, como eu poderia chamar? O efeito de diminuição da vida útil das instalações, né, das estruturas projetadas, né? Então, água mole em pedra dura, completa aí, né? Pronto. Tanto bate até que fura. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se eu construir uma estrutura hidráulica em concreto armado que seja, né, de concreto especial, concreto compactado com rolo, ou um concreto especial com 50 MPa de resistência à compressão, mesmo que eu faça um concreto especial, né, a água batendo naquele concreto a um regime muito torrencial, pode carcomer a estrutura, pode erodir a estrutura ao ponto de que, antes do fim da vida útil dessa estrutura, ela já esteja danificada e precise ser refeita, reconstruída a um custo Brasil enorme, né? E nós estamos, infelizmente, inclusive aqui em nosso nível local, né, na nossa região, acostumados a todo ano ver a destruição causada por
cheias e chuvas, né? Chuvas dentro da normal climatológica, né? Nem chuvas de recorrência de 50 ou 100 anos fora da normal climatológica, não. Vocês vão estudar sobre isso em climatologia, mas, aliás, se não já estudaram, me perdoem, mas vocês, se não sabem disso, vão saber, ou já sabem muito mais que eu, né? Que você tem uma normal climatológica, inclusive de pluviometria também, né? E aí, todo ano na nossa região, em uma cidade nossa próxima aqui, contígua, nós temos a destruição do canal da cidade, todo santo ano. É feita a recuperação quando é feita, e quando ela é feita de uma tal maneira que eu não sei se é por má construção, eu não sei se é por má fé, eu não sei se é por razões políticas, eu não sei qual é o que está por trás do fato de que nós estamos no século XXI e temos condições de projetar estruturas que resistam a tudo isso, né, e que sejam projetadas para resistir a regimes torrenciais, claro, mas simplesmente o canal vai embora todo ano, né, de açúcar, né, fabricado de açúcar. Chamam até a cidadezinha lá como sendo uma cidade de açúcar, porque todo ano ela se derrete, né, na época das chuvas. Pois bem, meu povo, do ponto de vista do escoamento, imagine aqui um canal, você tem aqui um fundo do canal, observe que tem uma certa declividade, Z1, Z2 aplicada, lembre sempre lá da energia que acontece aqui por conta da chamada energia de posição. E aí você tem um desnível geométrico aplicado, portanto, nós temos uma perda de carga que acontece aqui, né? E aí você tem o regime de escoamento, né? Então, do ponto de vista do escoamento do líquido no canal, ele pode ser do tipo uniforme, ele pode ser do tipo gradualmente variado, ou seja, há uma alteração na lâmina do fluxo, mas de forma gradual, não brusca. Mas há um momento, quando, por exemplo, você aplica um ressalto, né? Ou como você aplica aqui algum tipo de barragem ou de ressalto aqui, não nesse sentido aqui do ressalto hidráulico, mas de um ressalto mesmo por degrau. Aplica um degrau, que nós chamamos de ressalto. Você tem aqui um movimento que ele é permanente, mas ele é bruscamente variado, MPBV. Observe que, por conta dessa aplicação, colocou-se aqui essa barreira à passagem do líquido, o que ocorre é um movimento que se torna bruscamente variado, e por conta dessa variação brusca aqui, ocorre um fenômeno hidráulico chamado de remanso, que é um fenômeno gradualmente variado, anterior ao local onde ocorre a alteração brusca, hidráulica, mas observe que o que ocorrer de brusco no fluxo hidráulico ao longo do canal vai causar, ou pode vir a causar, uma alteração gradualmente variada que nós chamamos aqui de remanso a montante. Então, a jusante do remanso, nós temos algo brusco que aconteceu para causar um aumento gradual da lâmina do escoamento. Então, observe aqui que houve uma alteração clara, né, embora gradual, da lâmina, que passou de Y, que era aqui antes da chegada próxima a essa singularidade hidráulica aqui, que foi a colocação dessa barragem do fluxo, de Y para Y'. Então, começou é claro que aqui nós temos um delta Y, né, porque vai ter aumentando, vai ter uma alteração gradual desta lâmina aqui. Mas observe que logo a passagem da região onde eu causei, né, a alteração brusca do movimento do líquido no canal, nós vamos ter aqui essa situação brusca, mas como a jusante do ponto, aqui é o ponto do observador, nós estamos olhando, né, lá para frente, certo? Vamos ver aqui assim. Nós estamos com os olhos bugalhados, olhando lá para frente, e nós estamos, como observadores, nesse sentido. Então, o que está atrás de mim é montante, né? E o que está à frente do observador é jusante. Então, a jusante deste ponto aqui, onde foi aplicado a variação brusca,
eu teria aqui uma situação voltando gradualmente, variando gradualmente, para tentar reestabelecer o fluxo original. Então, na tentativa de restabelecer esse fluxo, eu tenho duas fases. O primeiro é o gradualmente variado, que ocorreu logo após a situação brusca, a jusante. A montante, eu também tive um gradualmente variado, que foi o aumento da lâmina ou remanso, e, na sequência, a tentativa gradual de estabelecimento do fluxo nas condições originais, digamos que aqui eu também teria uma mesma seção transversal, olhando assim transversalmente, eu teria a mesma área A, aqui também eu teria a mesma área A, então a tendência do líquido é voltar para as mesmas condições de lâmina anteriores, Y, né? Então aí eu teria a mesma, porque a vazão é a mesma, declividade é a mesma, seção transversal A é igual a mesma, então essa lâmina Y volta a ser reestabelecida aqui, no momento em que o movimento se tornar uniforme novamente. Então, essas condições aqui tendem a ser restabelecidas se eu cessar, vamos dizer assim, aquilo que eu provoquei para causar uma brusca variação do movimento. Então, eu tenho uma graduação variada do movimento, tentando recuperar a situação, e eu crio aqui o que eu chamo a jusante de ressalto. Esse ressalto aqui é criado, né, inclusive, é esse ressalto aqui que garante a lâmina estabelecida, inclusive a montante nas instalações hidráulicas, né? Então, eu coloco aqui uma determinada barragem e eu tenho aqui essa situação de movimento brusco, depois ele tenta retornar e esse ressalto aqui estabelece uma lâmina contínua de fluxo aqui acima deste ponto aqui que eu causei a minha elevação. Deste ponto aqui, acima, eu tenho aqui uma determinada altura, H, que eu posso dizer que eu fixo por conta da presença desse ressalto hidráulico aqui. Então, aí, de novo, aparece no ressalto o movimento permanente, bruscamente variado, só que agora ajusante do ponto que causou a variação brusca. Então, não precisa decorar, basta entender. A montante, eu tenho o aumento da lâmina. Eu barrei, aí você... É para entender, ora, se eu estou barrando, o líquido vai ter dificuldade de passar, digamos assim. Então, ele vai tender a se acumular atrás. Então, aí seria o remanso, o aumento da lâmina. A jusante, porque eu causei essa modificação, então ele vai variar bruscamente, mas vai ter, se as coisas melhorarem lá na frente, né, lá para 2022, quando esse Covid passar, então aí volta depois da terceira onda, que já surgiu aí na Itália, vamos ver, Deus nos ajude, aí volta a se estabilizar lá na frente, e aí a gente estabelece um tal desse novo normal aí que estão querendo colocar para nós, volta a ser uniforme de novo, né? Então aí eu tenho o ressalto, eu tenho essa, olha, atrás aumentou, acumulou, aumentou. Aí eu boto para frente, ele vai para frente e, varia gradualmente, tende a recuperar, e essa recuperação aqui cria esse ressalto. Esse ressalto, depois, lá na frente, se equaliza e estabelece o fluxo da lâmina uniforme como dantes, ok? Se alguém quiser fazer alguma colocação, eu estou falando bastante, né? É minha tendência natural, me perdoem, né? Isso não é bom, mas se você quiser perguntar alguma coisa, por favor, apenas pode levantar a mãozinha aí e falar e comentar alguma coisa ou alguma dúvida, ok? Mas se tiver tudo ok, a gente segue. Tudo bom? Vamos para frente? Então, ok. Dessa forma, né, então nós construímos os vários canais nas várias aplicações, né? Então nós podemos, como eu já comecei, né, a pincelar lá atrás, nós podemos fazer aplicação em macrodrenagem, nós podemos fazer aplicação como é o caso aqui, nós podemos fazer aplicação em microdrenagem. Neste caso aqui, professor, o que é esses bichinhos de concreto aqui? Aqui são barreiras, ou também chamadas de cortinas ou chicanas, que são colocadas numa região que nós chamamos de dispersores de energia. Existem vários tipos. Temos do tipo em que você faz paredes desencontradas, sim, e aí o líquido vai tendo que fazer serpentear o canal, né? E aí nós chamamos cortinas ou chicanas, né, no sentido horizontal, temos também no sentido vertical, são dispersores de energia, onde nós
buscamos evitar um regime torrencial, especialmente na transição de canais com declividades elevadas, que são projetados em instalações de concreto e que normalmente tem uma tendência a ter uma velocidade maior do que em leitos fluviais, onde a rugosidade do leito do rio é bem maior, por exemplo, do que na instalação do concreto, né, que ele é alisado, né? Então, por exemplo, antes, da transição de um canal artificial construído em concreto armado, por exemplo, né, para um leito fluvial natural, aqui como você pode ver no caso desse exemplo, você tem a colocação dessa estrutura chamada de dispersor de energia. Ele vem lá, camulesta, né, como a gente diz aqui, e ele vai chegar lá, e a tendência vai ser que essa velocidade torrencial, o número de Froude lá bem maior do que 1, né, vai encontrar essas chicanas, vai bater nessas chicanas, e a tendência é né, se tranquilizar e entrar e dar acesso a um canal. Normalmente, pode-se ver que aqui há um alargamento da seção transversal. Lembra da equação da continuidade? Quando eu aumento a área, eu diminuo a velocidade. Se eu diminuo a velocidade, eu diminuo também a energia cinética do fluxo do líquido. Então, se é dessa forma, após o dispersor de energia, eu faço uma abertura desse canal, uma transição, e aí ocorre suavemente o fluxo da lâmina do canal artificial para dentro do leito do rio, sem causar vossoroca, né, sem causar, vamos dizer, a destruição do leito do rio no ponto de entrega das águas pluviais, provavelmente aqui vindo de águas pluviais de micro ou macro drenagem. Aqui um canal urbano, né, de macro drenagem. Aqui, por exemplo, um canal construído de irrigação, e nós também podemos ter até, eventualmente, esgotos sanitários tratados, né, como emissários de esgoto tratado, né? Não podemos lançar em galerias de drenagem, conforme a nossa norma brasileira, a 13969 de 97, esgoto sanitário que não seja tratado em galerias de drenagem, teoricamente, né? Mas infelizmente, é o que a gente vê o tempo todo no Brasil. A minha esperança é que a nova geração, nos próximos 50 anos, os engenheiros ambientais, alterem essa realidade na prática em todo o nosso país, né? Aqui, por exemplo, eu queria chamar a atenção de vocês, falando um pouco do canal, mas eu tive a oportunidade de conhecer isso pessoalmente, lá em Campinas, e eu dei uma andada por essa praça aqui, muito interessante, né? Você tem aqui uma praçazinha, avenida, carro de um lado, carro do outro, vários hotéis, prédios elevados aqui, com heliponto, com tudo, etc. Hotéis interessantes aí, de 4 estrelas para cima. E você tem um canal aqui construído em alvenaria de pedra argamassada em concreto, ciclópico. Você observa aqui, ó, as canalizações de chegada, de contribuição ao longo da calha da seção transversal do canal, né, e você vê as contribuições de água de chuva. Aqui eu faço uma observação que aqui não tem esgoto, certo? Aqui só água de chuva, que são várias canalizações de PVC de 100 milímetros, mas para entregar água pluvial de ligações dos prédios contíguos. Aqui você não tem odor, aqui você não tem sólidos suspensos cloacais, você não tem nada objetável aqui, feio, nada. Certo? Pelo contrário, um ambiente muito agradável, muito bonito, né, para se estar. Tem umas academias, assim, populares, tem umas bicicletas, assim, que você tira aqui e sai andando com ela, e depois leva e tal, você usa o QR Code do seu celular e você aluga, né, a bicicleta, aí ele abre lá, aí pega lá, você cadastra, tem que se cadastrar, e você vai lá, pega a bicicleta, depois você entrega no outro ponto lá, e a bicicleta fica lá. Então, muito interessante, mas eu quero chamar a adequação também ao fato da adequação da estrutura hídrica, né, artificial, com a ecologia urbana e de um modo, assim, agradável, né, uma estrutura de engenharia hidráulica não precisa ser algo, assim, necessariamente feia, né, necessariamente, assim, sem
embelezamento ou que seja desagradável à vista, aos olhos e à convivência na ecologia urbana. Não necessariamente. Então, vocês, como engenheiros ambientais, minha proposta, eu já vou logo dizendo, dando a alfinetada, é que quando vocês forem projetistas de sistemas semelhantes a esse, vocês procurem incorporar no projeto de vocês que essas estruturas passem pelo centro urbano de uma forma que se coadune agradavelmente com o entorno, né? Criando, assim, verdadeiros bosques, verdadeiros locais, né, de convívio social harmônico com o meio ambiente, certo? Algo que me chamou a atenção. Mas voltando para boca quente, né, para essas teorias aqui, a primeira figurinha que eu mostrei aqui do canal estabelece aqui todos os parâmetros hidráulicos de um canal que não tem uma seção necessariamente circular. Então, só lembrando, nós temos a chamada área molhada, nós já comentamos, nós temos o perímetro molhado, que parte desde a lâmina, desde o nível deste lado aqui da seção transversal até o outro lado de lá da seção transversal que esteja molhado, ou seja, essa parte aqui até chegar na borda livre, é perímetro, mas não é molhado. Então, você exclui do ponto de vista dos cálculos hidráulicos de vazão, de velocidade, certo? De área de seção transversal, de dimensionamento, etc. A largura superficial é a largura do canal, que normalmente nós dimensionamos junto com a altura total do canal para poder fazer fluir uma determinada vazão. Então, você vai ter uma vazão que vai fluir ao longo desse canal, e para fluir essa vazão Q, você vai ter, evidentemente, que determinar uma altura total desse canal, certo? Altura H. Dessa altura H, você vai ter o desmembramento em duas alturas. A primeira altura aqui seria relativa a uma altura hidráulica, nós estamos chamando aqui de IH, já está aqui na figurinha. A outra altura, eu vou chamar só de H' aqui, né? Não é H' de capoeira nem de granja, é H'. O H da chamada altura livre, ou de borda livre, né? Que deve ser considerada para evitar que a água, no nível projetado, né, não transborde para a região contígua aqui, que normalmente vai ter o passeio, ou vai ter acesso de pedestres ou veículos, ou vai ter aqui alguma outra estrutura contígua construída, eu sei lá, dependendo da situação, as mais variadas, mas você precisa garantir essa borda livre para que não haja, claro, cheia, e que essa cheia não venha a suplantar um limite estabelecido em projeto. E nesse caso aqui é o que nós chamamos de borda livre, certo? Borda livre. Não precisa decorar, mas guarde isso no coração, porque esse é um termo técnico que vai ser utilizado muito aí na vida de vocês. Então, observe aqui que eu tenho as duas alturas, a altura da água e eu tenho a altura do escoamento, né? A altura H do escoamento. Tenho a altura hidráulica. A altura hidráulica, IH, né? IH vai ser o valor da área dessa altura dividido pela base. Observe que isso aqui é retificado como se fosse uma seção retangular teórica, né? Então, a altura hidráulica diz respeito a uma altura teórica que dá conta da relação entre a área e, claro, a base, ok? Você tem que, a área, né, base vezes a altura do retângulo, então, muito bem, você aí extrai. O raio hidráulico, que é o raio relativamente à água, a partir deste ponto aqui, considerando o raio que é criado em função da existência do líquido a uma determinada lâmina, esse raio hidráulico aqui é calculado pela relação entre a área e essa área, de novo, de seção transversal de líquido, de água, no caso aqui, dividido pelo perímetro molhado. Lembre que o perímetro pode ser maior pelo aparecimento da borda livre. Então, não confunda urubu com meu louro, né? Então, Jesus é uma coisa, Genésio é outro, né? E nós temos aqui, neste caso, não agora em seção transversal, mas agora no sentido do caminhamento do canal, ou seja, no sentido longitudinal, nós temos o aparecimento aqui da declividade, né? Então, nós temos aqui uma referência de nível, ou um datum, ou um RN, referência de nível, e nós temos aqui a aplicação de uma declividade. Nós, como projetistas, vamos atrás dessa declividade chamada declividade ótima,
temos também a declividade mínima, e aí, em função dessa declividade, nós vamos ter um maior ou menor arraste de sedimentos, maior ou menor arraste de partículas, se estivermos transportando em um canal algumas partículas, como é o caso do esgoto sanitário, ou se nós quisermos limitar essa declividade, se nós estamos projetando um canal para estabelecer determinada lâmina com segurança, para evitar transbordo, ou se nós queremos também restringir a velocidade para evitar aquele regime caudal, aquele regime do número de Froude lá, onde você tem um regime torrencial supercrítico, né? Então, aí você tem aqui a declividade do fundo e tem a declividade da linha d'água, né? Então, você tem a declividade da linha de água aqui, IA, né, que normalmente, paralelo aqui ao fundo, se nós temos um escoamento permanente sem muito problema, lembra aqui, ó, tem aqui no uniforme, é paralelo aqui, certo? Mas quando desmantela aqui no meio do caminho, aí altera um pouco, né? Então, teoricamente, nós teríamos aqui essa declividade da linha de água paralela à declividade do fundo do canal, especialmente se ele for artificial. Se não for artificial, você pode até ter algo assim, e a linha d'água ser aqui, e você pode, evidentemente, ter lâminas diferentes ao longo do curso do canal, ou do rio, ou do córrego, o que for, verdade? Mas aí você tem também, lembre da declividade da linha de energia, e você sabe de onde vem essa linha de energia. Nós temos aqui, por este lado aqui, o estabelecimento de uma altura piezométrica de carga, lembra, né? Que é a linha piezométrica causada por conta da energia provocada pelo desnível aqui, como referência entre Z1 e Z2, né? E aí colocamos um datum, uma referência de nível aqui, para poder conhecer esse ΔH, né, que causa esse desnível, né, e que gera essa energia, certo? A energia de posição, ou piezométrica, né? Então, você tem aqui a linha, as declividades de fundo, as declividades da linha d'água, que podem ou não ser paralelas ao fundo, e a da linha de energia, que normalmente é bem maior do que as outras declividades. Por quê? Porque isso aqui diz respeito aos aspectos de perda de carga. Lembra lá? HF vai ter o K, né? Vai ser o K, o que multiplica V2 sobre 2 vezes o Vin, né? Seu Newton. Então, você vai ter aqui, dependendo da rugosidade do material, como é construído ou encontrado o fundo do canal, você vai ter diferentes valores de perda de carga, e aí eu vou caindo a minha linha de energia, né? Quando essa linha de energia se estabelece aqui, eu não tenho como fazer fluir, né? Então, aqui temos a apresentação, como eu falando aqui, né? Do aspecto da velocidade de fluxo, né? E nós falamos anteriormente também em termos da velocidade de fluxo aqui, que determina o regime. Nós agora vamos apresentar rapidamente aqui as curvas de velocidade, também conhecidas como isotáquitas, né? Lembra lá da energia de velocidade, que é a taquicarga, né? O coração tucu, batendo, tá uma taquicardia porque você está correndo. Não, quem está correndo não é você, quem está correndo é a água. Então, como a água está nas carreiras, então ela tem uma taquicarga, né? E aí você tem a isotáquitas, são o quê? São as curvas de iso, ou seja, de mesma taquicardia, né? De mesma carreira, de mesma velocidade, né? Perna para que te quero, só que é a água, não você, né? Então, aí você tem aqui a velocidade, e mostrando aqui como é o comportamento dessas linhas, dependendo do tipo de seção transversal. Nós podemos ter seções transversais de canais triangulares, muito utilizado, por exemplo, em sarjeta, nas ruas. Podemos ter a velocidade em canais trapezoidais. Esses aqui são os mais comuns, né, nas cidades, nas obras de micro e macrodrenagem, especialmente macrodrenagens, né? O canal circular, esse aqui nós utilizamos muito em drenagem, microdrenagem e em esgotamento sanitário, como nós vamos ver. Nós temos o canal natural, aqui é o leito do rio, e conforme seja aqui, né, os anos, né, se passando e os sedimentos sendo estabelecidos aqui ao longo do tempo, né, das eras geológicas, o rio correndo aqui, você tem uma alteração desse leito do rio conforme o deflúvio, e aí em direção ao mar, né, e o rio São Francisco vai bater no meio do mar, laiá. Então aí eu tenho o canal natural, que aí é irregular, e eu posso também ter uma seção retangular, do tipo estreita, né? Nós, inclusive, utilizamos muito esse tipo de seção aqui,
no tratamento preliminar de esgotos, num canalzinho chamado caixa de areia, né? Então, aqui poderia ser o exemplo de um canal desse tipo, caixa de areia em tratamento preliminar de esgotos, né? Desculpa. Então, aí, ó, só para a gente ver, né, o que é que um ataque cardíaco, né, da água pode causar se tiver aí no regime caudal, como é o nome mesmo do regime lá, que eu acabei de esquecer, o número de Froude é bem grande, né, maior, né, menor do que 1, igual a 1 e maior do que 1, então quando o número de Froude é grande, eu tenho uma velocidade enorme, eu tenho uma energia grande, eu tenho um ataque cardíaco da água, né, ela está correndo com força, o coração da água está batendo com força, então eu tenho aqui um excesso de energia. Olha o que é que acontece. Todo ano isso acontece aqui. Né? Todo ano isso acontece. Né? É terrível, né, colegas? Então é assim mesmo. Né? Deixa eu só... me dê só um minutinho aqui, por gentileza. Ok, meu povo, desculpe aí, as interrupções acontecem, né? É a pandemia. Então, aí você tem essa situação, estamos já concluindo nossa aula, os prejuízos causados por esse excesso de energia. Aqui eu apresento para vocês como referência as características de algumas seções, né? Que não sejam circulares, mas também a circular entre elas, porque a circular é muito importante, muito utilizada. Nós temos a trapezoidal e nós temos as seções, ó, a lâmina Y, um determinado ângulo aqui, e na prática isso é muito colocado na forma de uma razão aqui, né? Normalmente nos canais se aplica 2:1 em termos da inclinação do talude aqui, tá certo? A seção B, né? E aqui a geometria ótima, que seria encontrada através de 2 raiz de 3 lâmina, a profundidade normal, que seria essa profundidade Y aqui, que é função da vazão dividido pela raiz, né? Da declividade, né, que é I elevado a 0,5, então eu tenho a vazão, raiz da declividade, tudo isso elevado a 3/8. E a área pode ser calculada também por esse modelo matemático aqui, 1622QN, e aí todos eles são assemelhados, e aí para cada um você tem, né, qual seria o valor da base, a inclinação normalmente recomendada na maioria dos canais, e a seção circular aqui, né, o diâmetro 2 vezes a lâmina, né, no caso aqui a relação lâmina sobre diâmetro igual a 0,5, né? Você tem essa condição aqui. Aí aqui você pode estabelecer os valores da profundidade normal quando você quer dimensionar, conhecida, evidentemente, as condições de fluxo projetadas. Vazão que vai passar por lá e a declividade que você, projetista, imprimiu no seu projeto, né? E aí, olha, eu vou propor aqui um exercíciozinho para vocês fazerem, vocês me entregar até final de abril, dia 14 de abril, na verdade, final da etapa, que é um desafio da engenharia hidráulica. Todo engenheiro ele deve se planilhar, certo? É importante que você, como engenheiro ambiental e sanitário, você possa ter suas planilhas de cálculo, para que quando você for atuar em determinados projetos, determinadas coisas, você possa, ao invés de ficar calculando na mão, problema danado, você bota o Excel, coloca as fórmulas, formulários semelhantes a esse, bota para calcular para você. Então não é nada demais, mas eu quero já propor para vocês esses exercícios e eu vou pagar em dinheiro 50 mil pedagodólares por equipe, certo? Aí a planilha mais organizada, mais dinâmica e mais didática, mais bonitona, vai ganhar, certo? O dobro, certo? 100 mil pedagodólares, certo? Se preocupe em ganhar o dinheiro, não se preocupe com nota, certo? Esse dinheiro você sabe que é nota, mas vou fazer essa proposta, vocês podem me entregar até o dia 14/4, manda a planilha de Excel aberta lá para eu ver as fórmulas lá como é, certo? Aí você pode calcular, eu coloquei aqui só como uma referência para você saber mais ou menos como seria essa planilha, ok? Vamos para a gente concluir a nossa aula, só rapidamente colocar aqui um pouco sobre conduto livre de seção circular. Nós fazemos o fluxo na seção circular do conduto livre, certo? Então, eu vou aqui mostrar para vocês, que é só um esquema de referência. Observe que eu tenho uma lâmina Y que flui dentro de um determinado canal aqui, ou conduto com diâmetro D, né? E aí, basicamente, nós temos aqui os elementos hidráulicos, tal como nós tivemos também naquela seção não circular, né? O cálculo da vazão vai se dar apenas a aplicação da equação da continuidade, basicamente a função da área vezes a velocidade.
relação direta. Lembrando que a área não é a área da seção transversal aqui, πd2/4, do tubo. É a área molhada. Então, essa área molhada, AM aqui, delimitada pela lâmina Y e delimitada pelo perímetro molhado PM, certo? Nível da água, como você pode ver, é quem determina aqui o limite dessa área molhada. Então, nós temos o diâmetro interno do tubo, a altura da lâmina líquida, Y, saindo da geratriz inferior do tubo, até ao ponto a partir do qual eu inicio, né, o riscado do raio hidráulico, e eu tenho aqui o perímetro molhado, a partir do qual eu tenho, finalizando aqui, nos limites do nível da água, certo? Na interface atmosfera-líquido. Raio hidráulico aqui é a relação entre a área molhada e o perímetro molhado, certo? Então, de maneira que você tem uma lâminazinha bem miudinha aqui, o raio hidráulico seria variável em extensão, ele não equivaleria a um raio de uma circunferência, entende? Mas ele é essa relação entre a área molhada e o perímetro molhado. A declividade longitudinal é aquela que se estabelece no tubo, então nós estamos vendo a seção transversal, tá certo? Mas se eu fizesse um 3D aqui desse tubo, né, e eu fizesse vamos dizer assim, uma referência de nível inclinada aqui, eu teria um ângulo alfa aqui, né? Então, apareceria um desnível geométrico, um valor aqui Z1, né? E um valor lá embaixo, Z2. A diferença entre Z1 e Z2 me dá o ΔH aqui, ó. Né? O ΔH, dividido pela extensão do conduto, digamos que é L, então o ΔH dividido por L vai me dar a declividade ou a inclinação longitudinal, né? E no nosso caso aqui, lembrando que o diâmetro hidráulico seria 4 vezes o raio hidráulico. Na verdade, nós temos aqui o tubo seção plena, né? Quando você faz os cálculos hidráulicos, você utiliza umas tabelas por conta das indeterminações hidráulicas, né? Então, você tem, na verdade, o cálculo que eu poderia fazer, por exemplo, de vazão ou diâmetro conhecido, aqui esse Ni, aqui a letra grega de rugosidade do tubo, esse valor aqui varia em função do material do fundo do canal, né? E aqui eu teria a declividade elevado a 1/2, né? O diâmetro seria elevado a 8/3. Então, esses valores aqui me gerariam coeficientes, por conta da indeterminação hidráulica aqui, eu teria que relacionar esses coeficientes pela variação da relação lâmina sobre diâmetro. Então, para diferentes valores de lâmina sobre diâmetro, só botando aqui a seçãozinha para a gente lembrar, tem aqui a lâmina do líquido Y, né? Essa laminazinha Y aqui, eu tenho o diâmetro do tubo, né? E esse diâmetro do tubo aqui, fazendo a relação lâmina sobre diâmetro, eu teria os valores que vão aqui, no caso, desde 0,01 até 1. Lembra que, como é a situação 1, quando eu tenho a lâmina cobrindo toda a seção transversal do tubo, nós já temos as condições aí que não é mais seção livre, né? Mas conduto, seção plena, né? Só para, rapidamente, vocês verem um exemplo, né? E depois a gente parte para os exercícios aqui, a proposição de exercícios. Imagine aqui, ó, que você, aplicando essa tabela que eu acabei de mostrar para vocês, vamos determinar a altura da lâmina da água Y num tubo cerâmico, tá? Está conduzindo esgoto sanitário. A vazão é em metro cúbico por segundo, 0,0025. O diâmetro é 0,15 metros, ou seja, é um tubo de 150 milímetros. O valor do número Ni aqui é 0,013, que é da rugosidade, é o coeficiente de Ganglet-Kitter, 0,013, e a declividade do tubo é 0,01 metros de queda do tubo para cada metro de extensão longitudinal do tubo, ou seja, 1%. Você pegar isso aqui e multiplicar por 100 dá 1. Então, como é que a gente faria aqui? Primeiro você calcula, lembra, tem um modelo matemático aqui, né, que vai me dar um coeficiente. É indeterminado aqui, você conhece a vazão que está passando no tubo. Você sabe que a rugosidade é 0,013. Conhece o diâmetro do tubo, certo? Então, você quer saber que lâmina vai gerar essa vazão dentro desse tubo, nesse diâmetro, né? E se eu aplicar uma declividade de 1%. Pronto, vamos ver que lâmina, que altura. Você já consegue imaginar o seguinte, eita, peraí, professor, quer dizer que, estou notando, se eu tenho uma vazão, se eu aumento a declividade, a tendência vai ser, para a mesma vazão, vai ser diminuir a lâmina. Se eu diminuo a declividade,
então, para a mesma vazão, a lâmina vai aumentar. E se essa declividade zerar, significa que vai estabilizar aqui numa determinada lâmina e a água vai estagnar, não vai fluir para canto nenhum, porque eu não tenho mais o desnível geométrico que faz a gravidade funcionar ali, V2 sobre 2G, e fazer a energia garantir o fluxo de velocidade por gravidade. Pronto. Interessante essa sua conclusão, porque é isso mesmo. Então, eu vou calcular aplicando a vazão, 0,0025 vezes o 0013, e isso aqui vai ficar dividido por o catatal daqui de baixo. 0,15 elevado a 8 terços, vezes 0,01, que é a declividade, elevado a 1 meio, ou 0,5. Aí eu encontrei esse número 0,05. Com esse número aqui, eu entro na tabela. Aí eu vejo que esse valor que eu calculei deu entre 0,0497 e 0,0534. Não foi? Olha aqui, 0,51. 51 está entre 49 e 53. Então, a minha relação lâmina sobre diâmetro vai estar entre 0,27 e 0,28. Então, eu posso interpolar esse valor, e aí, interpolado no nosso exemplo, deu uma y sobre d aproximadamente 0,274. Quase no meio do caminho aqui. Né? Pronto, eu tenho uma relação lâmina sobre diâmetro. Eu não tenho diâmetro? Somebody love. Eu calculo a lâmina, né? Então, feita a interpolação, tudo certo. Y vai ser D vezes 0,274. Pega isso aqui, aplica 0,15 vezes 0,274, dá uma lâmina de 4,1 centímetros. Então, nesse tubo de 150 milímetros, para uma vazão de 0,0025 metro cúbico por minuto, eu tenho aí uma laminazinha de altura de 4 centímetros, um tubo de 150, certo? Então, menos de um terço da seção preenchida aí. Então, a altura é 0,041 metros, ok? Então, aqui, apenas para referência, né, nós apresentamos os vários parâmetros característicos de várias seções diferentes de escoamento, para raio hidráulico, as bases, altura, perímetro e lâmina, em função de ângulo, em função do diâmetro, em função das dimensões aqui padronizadas, só para você ter uma referência geral, né? Então, nós temos seções trapezoidais, são as que são utilizadas, como eu já comentei, em canais de todo porte, com ou sem revestimento. Seções retangulares, tem emprego muito, como eu falei, né? Desculpe, seções retangulares, eu estava confundindo com triangulares, desculpe. Retangulares tem emprego, uma das mais utilizadas também, em estruturas rígidas, para garantir estabilidade dessas seções. As circulares, para condições de vazões menores, é o caso nas redes de esgoto e pluvial, como eu já comentei. E as triangulares, muito utilizadas em canais de pequenas dimensões. É o caso das sarjetas nas ruas e nas rodovias, né? Então, aqui, ó, uma seção aqui do tipo triangular, né? Nas sarjetas pluviais. Aqui, por exemplo, um exemplo de um sistema de microdrenagem urbana, onde você tem aqui as sarjetas, né, com seções transversais triangulares, e aí fazendo fluir através de uma boca de lobo, né, que ele chamou aqui de bueiro, pode chamar isso aqui tecnicamente de boca de lobo, que faz afluir a vazão para dentro de singularidades, ou poços de visita de drenagem, que conectam essas ligações às galerias, né, pluviais, que normalmente são circulares, feitas em concreto armado, mas podem também ser do tipo retangulares, muito comum também, né? Então, aí você tem só um exemplo aqui da construção de uma sarjeta, para você ver como é que faz, e aqui alguns projetos de canais, só para curiosidade, né? Nós temos em planta aqui um projeto de um canal aqui, afluindo para esse córrego, passando aqui, próximo dessa estrutura projetada aqui, e de arruamentos na zona urbana, né? Aí você tem aqui outros canais, canal 2, os detalhes que eles colocam para depois a gente ver os detalhes em projeto, fazendo o que foi escoado nessas avenidas, etc., a fluir para esse córrego que está passando aqui, serpenteando ao lado, né? Outro canal aqui mostrando, né, que aflui tudo para esse lago aqui, né? Aqui você pode ver o projeto do canal visto em planta, né? Ele é fabricado em concreto pré-moldado, e você tem aqui, ele é feito um corte longitudinal, mostrando aqui como é que é feito a estrutura de concreto, você pode ver aqui as vigas, a laje de fundo, né, e o ponto de transição entre o canal artificial em concreto e a zona onde nós já vamos ter aqui a parte natural do canal, certo? Vemos aqui seção transversal em galeria celular dupla, mostrando aqui um detalhe em um corte longitudinal,
mostrando o material, mostrando as dimensões principais, mostrando detalhes de construção, né, que são feitos aqui, mostrando embasamento com pedra de rachão, como é chamada na construção civil, e brita, né? Ok, alguém fez blum? Quem foi? Ok, quem foi que levantou a mão? Desculpa, eu só vi agora. Pode falar. Por que que tem duas galerias? Então, para passar, tipo, uma água, outra passa esgoto, né? Não necessariamente. Você pode fazer a divisão das galerias apenas por uma conveniência, porque lá na frente você pode fazer a divisão dessa água, você pode fazer afluir para uma dessas galerias água que vem em uma direção e de outra galeria para água que vem em outra direção, certo? Isso aí é uma questão de conveniência de projeto. Não necessariamente que um é água ou é outro esgoto. Agora, se por acaso você também tiver na conveniência um grande afluxo de esgoto naquela região, e você está, claro, projetando no Brasil, e é sistema separador absoluto, e você quiser usar uma dessas galerias para fazer um afluxo de drenagem, e você tem um emissário de esgotos que é de grandes proporções, que recebeu contribuições de diversos coletores tronco naquela região, você pode, à sua conveniência, também fazer convergir, e se for por gravidade o emissário de esgoto bruto, você pode colocar um para drenagem e outro de esgoto, separando aqui por estrutura, desculpa, pessoal, separando aqui a estrutura impermeável por estrutura impermeável de concreto armado, inclusive impermeabilizado mesmo, com manta asfáltica, etc., para poder evitar que, de alguma forma, haja qualquer intrusão do esgoto sanitário transportado contigo com a drenagem da água de chuva, né? No Brasil, nós fazemos separador absoluto. A água de chuva vai para os córregos tributários e para o rio, os corpos receptores, e o esgoto, primeiro, ele é coletado bruto e vai na direção de uma estação de tratamentos para só então ser autorizado até a conexão em uma drenagem pluvial, eventualmente, se não tiver um corpo receptor viável ali, ajusante, tem? Então, basicamente, é isso. Mas é uma questão de conveniência de projetos, fazer a galeria celular dupla. Mas pode haver, sim, esse caso que eu comentei, ok? Beleza? Aqui eu tenho, outro detalhe, elevação em vista do canal com galeria celular dupla, né? Aqui você pode ver a zona de transição, onde eu posso fazer, até construir aqui a dispersão de energia, como eu mostrei para vocês em foto anteriormente. Aqui, por curiosidade, um outro projeto de seção transversal de um canal que é projetado com seção trapezoidal, mas que tem uma borda livre com proteção do talude em gramas, placas de gramas. Isso aqui, né, o sistema radicular dessas gramas evita a erosão, né, e a destruição aqui dessa borda livre, e é colocado também para evitar, vamos dizer assim, destruição ou erosão dessa região aqui do canal, né? Então, nós temos aqui um canal que estruturalmente, né, ele foi construído em uma seção variável, mas que para o fluxo hidráulico você tem aqui, para efeito estrutural, ele é uma seção variável, mas para efeito hidráulico ele é uma seção trapezoidal, porque eu construo aqui um sistema de concreto ciclópico, ou então de alvenaria de pedras assentado com concreto de resistência de 9 MPa. Esse concreto aqui pode resistir aqui a uma compressão em torno de 90 quilos para cada centímetro quadrado, eu posso resistir a uma pressão de 90 quilos em cima, né? Então, um concreto não é um concreto não estrutural, né? Um concreto estrutural no Brasil é acima de 20 MPa, ou seja, acima de 200 quilos para cada centímetro quadrado, mas que para essa situação aqui resolve dentro de um projeto onde você não promova um número de fluido maior do que 1, né? Número de fluido maior do que 1 significa que o canal é do tipo, quem lembra? Eu esqueci. Do tipo, é como um rio, como é? Quem lembra? Eu não lembro mais. Alguém me ajude, para a gente encerrar a aula, senão lascou. Cri, 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 cri. Todo mundo com fome, né? Hora de jantar, né? Tá bom. Então, nós temos a situação super crítica, né? Nós temos um caudal, nós temos uma situação em que você tem velocidades excessivas que vão causar dano à estrutura, né? Então, o número de fluido maior do que 1, você tem um regime super crítico, né? Então, aí nós projetamos aí evitando que passe do crítico, que é uma transição, então projetamos para um sistema fluvial ou subcrítico, né? Mas nesse caso aqui resistiria
E aí, evidentemente, essa face aqui, ela é proposta de ser alisada para diminuir a rugosidade e, portanto, fazer fluir, diminuir as perdas de carga. Perda de carga demais nós não queremos, né? Perda de carga de menos também pode ser prejudicial, porque aumenta a velocidade e a energia cinética. Então, é um equilíbrio que vocês, projetistas, vão lidar no projeto de canais. Outra seção aí, diferente, né, chamada gabião caixa, em que você coloca aqui estruturas em gabião, esse material aqui é protegido, inclusive, né, intertravado, pedras intertravadas e protegidas, e aí você coloca aqui a proteção do talude, né, com a inclinação, aqui que ele está propondo 1,5 para 1, e você tem aqui uma seção variável só na estrutura do canal, né, mas aí você observa que ele é seção variável, múltiplas seções retangulares, né, para o projeto. Então, a área aqui vai ser o cálculo dessa área hidráulica aqui, mais a área hidráulica de baixo, né. Então, aí você tem outro canal com as dimensões aqui, de projeto, fazendo Darth Vader, né? Fazendo a seção transversal aqui do tubo. Minha proposta para vocês, pronto, terminou a aula, né? Um exercíciozinho, um canal trapezoidal, tá nessa figura aqui, né? Flui uma lâmina de 2 metros de água aqui a 25 graus, certo? Considerando uma base de 10 metros. Eu proponho aqui que vocês determinem a vazão que escoa na seção para uma velocidade média de escoamento aqui, velocidade de escoamento de 1,2 metros por segundo. E esse Z aqui é 2, né? Para você estabelecer a inclinação do seu talude. Proponho esse exercíciozinho para você fazer, né? E assim nós damos por encerrado a nossa aulazinha de hidráulica. Eu espero que tenha sido esclarecedora para vocês nesse tópico, inclusive já mostrando um pouco de como é isso em termos de aplicação lá na frente, onde é que vocês vão encontrar e lidar com isso nos projetos. Vocês vão trabalhar basicamente ou com sistema de projetos de drenagem pluvial, micro e macro drenagem urbana, pode ser irrigação também, mas aí já é o engenheiro agrícola, sabe? Mas se você trabalhar em parceria com o cara, você pode mexer também no negócio. E também esgotamento sanitário. Quando a gente for trabalhar a disciplina de sistema de esgotamento sanitário lá na frente, se eu estiver vivo, vai ser comigo. Se não, vocês mandam um buquê de flores lá para o velório e outro professor substitui. Vocês vão ver isso em sistemas de esgotamento sanitário, só que aqui em canais fechados, circulares, né? Ou em concreto, mas na maioria das vezes em PVC. Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém tem algum questionamento? Tá tudo beleza ou não? Amanhã, se Deus permitir, a gente segue com nossas aulas, só que vai ser na forma assíncrona. Aí eu vou colocar aqui, postar a aula para vocês e botar o link do canal do YouTube, ok? Então, vá lá, deixe seu like, né? E divulgue, né? Se você acha que o conteúdo vale a pena. Ok, pessoal? Alguém quer se manifestar? Cri, 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 cri. Só o grilo cantando. Já falei demais por hoje. Então, boa noite. Já temos a previsão de terminar essa disciplina com 60 mil em caixa, é isso ou eu estou enganado? Como é, dona moça? Nós já temos a previsão de terminar a disciplina com 60 mil em caixa ou eu estou enganado? 60 mil em caixa? Não entendi. Tu falou na outra aula que uma questãozinha lá valia 10 dinheiro? Mil. Foi, não foi? Eu não Aí, hoje falou em 50 foi 10 mil, foi? Foi. Pronto, essa daqui é quanto? 60 mil, né? Foi 50 mil hoje, na outra 10 mil, foi isso? Na outra 10 mil, vai somando aí que vai ganhando dinheiro, no final das contas fica um coeficiente de rendimento acadêmico muito interessante, não acha não? Boa noite, professor. Boa noite, dona Minha. Não se agundei não, vai ganhar dinheiro, que isso é que a gente quer, né? Também. Pessoal, boa noite, até a próxima, espero que tenha ajudado vocês aí. Vou finalizar a gravação.